Essa semana eu fui visitar o Farol Santander, antigo edifício Banespa, lá em São Paulo, que tem, além de uma vista animal, tem um boteco lá em cima, você ir tomar um chopp e ficar vendo a cidade lá do alto. Tem um café também lá em cima, que é mal gostosinho. Tudo belezinha, o boteco é massa, o café é massa, mas é lógico que o grande atrativo ali é a vista, né? Você tem uma visão panorâmica praticamente da cidade inteira. Então ele tem um mirante lá em cima onde você consegue ver tudo. É mó legal. E além da vista, e do café e do boteco, tem umas exposições de arte lá rolando sempre. E todas as exposições que estavam rolando lá estavam muito legais. Mas a que me chamou mais atenção foi a Vista 360 do Vic Muniz. Aquela exposição ali me pegou de um jeito, bicho. Quando você tá lá em cima do prédio, no mirante, você tem então essa vista panorâmica da cidade inteira. E aí você vai descendo e tem vários andares de exposição. E aí lá embaixo, né, no quarto andar, se eu não me engano, tava rolando essa exposição do Vic Muniz, onde você entra e basicamente é uma fotografia desse panorâmico que você tem lá de cima. Aí eu pensei comigo mesmo, tá, grande coisa, eu acabei de ver isso com os meus próprios olhos lá em cima. Essa é a visão imediata, né? Aí eu fui ler o mural para entender o que estava acontecendo. E aí ali é que o meu cérebro começou a quebrar. Que na verdade não é uma foto e também não é uma pintura. E aí é lógico, né? Tem a ver com o estilo de arte desse mano aí, né? Por exemplo, tinha um mural, uma foto dele, que na entrada você até vê que é meio torto, assim. Você percebe, né? Que na verdade são vários elementos que estão formando um retrato dele, mas não é assim, impressionante. É meio falho, vamos dizer. Mas aí você entra na exposição e na hora que você tá lá dentro e você olha pra trás de novo e vê aquele retrato dele, aí o teu cu cai da bunda. Porque ali tá perfeito. Então tem a questão do ângulo também. Ali o retrato dele ficou perfeito. Aí chegando perto ali é que você entende, né? Na verdade, que são vários, tipo aquelas bolachas que você usa pra colocar copo em cima. Então são várias daquelas com figuras diferentes, com cores diferentes que estão formando o retrato do Vic, né? Sensacional. Tá, só que então qual que é o grande lance desse panorâmico ali que ele postou? Aquela imagem ali, ela é formada por ferramentas e destroços e, assim, elementos que foram usados nas obras para a reinauguração do prédio, porque ele é um prédio muito antigo em São Paulo e foi só nos anos 2000 que ele se tornou o Farol Santander, né? E durante essas obras aí, ele pegou elementos da obra, sabe? Então, assim, tijolo, ferramenta, entulho, fio, cabo, ele pegou de tudo e ele formou aquela imagem panorâmica da cidade usando esses elementos. Tem um vídeo que mostra, assim, a dimensão do negócio e várias pessoas trabalhando para colocar cada coisinha no seu mínimo lugar, para ir formar um mural que vai ser fotografado de longe para formar um daqueles panoramas ali da imagem, né? E ele fez isso, sei lá, vários, não lembro quantos foram. E aí de longe você tem uma visão panorâmica perfeita, igual a que você acabou de ter lá de cima. Mas conforme você vai chegando perto da imagem, aí o teu cérebro começa a entender que você estava sendo enganado, na verdade, né? E eu uso isso daí como mais um exemplo de como a gente não deve confiar tanto assim nos nossos sentidos, né? Que a gente é enganado o tempo todo. Mas o ponto é, na hora que eu tava vendo isso, na hora que eu entendi a grandeza daquilo ali que o mano fez, eu comecei a pensar em coisas parecidas que acontecem dentro da música, né? Por exemplo, com o Foley, o efeito Foley é o nome dado para os efeitos que a gente usa no cinema, né? Por exemplo, quando você vê uma imagem, um certo som acontecendo, muitas vezes o som que você tá ouvindo não é daquilo que você tá vendo, mas o teu cérebro aceita. Tipo isso daí, ó. Não, o pessoal que trabalha com isso daí, aliás, o pioneiro disso daí foi o tal do Foley, né? O Jack Foley. Você vê, e aí você escuta, e aí o teu cérebro junta as duas coisas e já era. E aí, pensando nesse lance do Foley, pensei que seria interessante criar uma música usando esse tipo de pensamento, onde o que você está escutando não é exatamente o que você imagina ser. Uma forma de enganar um pouco o teu cérebro. Escuta aí.
É doido, né? Tá. Além dessa visão aí, essa forma de pensar inspirada pelo Foley, de usar sons de outras coisas para representar o som de uma outra coisa, que eu acho que tem uma conexão direta com o que o Vic Muniz fez na exposição lá do Farol Santander, eu chamaria o que ele fez de um Foley visual, né? Mas aí eu me pus a pensar também na complexidade da música mesmo, das músicas que a gente escuta por aí, das músicas que você e eu gostamos de escutar. Quando a gente escuta uma música pela primeira vez e como a gente também escuta ela como um todo, como um elemento só, uma música. E depois, mergulhando e olhando um pouco mais de perto, é que a gente começa a perceber os elementos que estão se juntando para formar aquilo que a gente escuta como uma música. Você pega a guitarra e começa na escolha da guitarra, do tipo de guitarra que você vai usar para aquela música. Se é uma Strato, se é uma Les Paul, se é uma semiacústica, uma Telecaster, enfim, cada uma dessas guitarras tem um som bem diferente uma das outras. Então começa na escolha do tipo de guitarra. Aí você vai mandar essa guitarra para pedais. Cada um dos pedais que você usa vão modificar o som da guitarra de algum jeito. Você vai usar de repente um reverb que vai trazer uma ambiência que não existe, na verdade, ali no teu som. Você está acrescentando uma cor que não existe ali naquele momento. De repente você vai usar um delay, né, que é uma repetição, também é um som que não existe naturalmente ali no que você está tocando. Você vai usar uma distorção, vai modificar completamente o som do teu instrumento também. Enfim, depois disso tudo, você vai mandar para um amplificador. O tipo de amplificador que você vai usar também vai fazer uma grande diferença no som. Aí você vai colocar um microfone na frente desse amplificador. Que tipo de microfone? O tipo de microfone vai mudar bastante o som também. Depois o microfone vai ser ligado num pré, também vai modificar um pouco o som. Depois desse pré, provavelmente você vai equalizar, vai tirar um grave, vai colocar alguma frequência, vai tirar alguma outra frequência e vai modificar mais ainda o som daquele instrumento ali. E aí só no final é que ele vai se tornar um dos elementos da música que você escuta. Dei o exemplo na guitarra, né? Mas você pode pensar assim para qualquer outro instrumento. Ah, bateria, tá. Qual que é o kit que vai ser usado? Qual que vai ser o ambiente que você vai estar gravando? Tem ambientação? Não tem ambientação? Vai ter compressão em algum desses microfones? Qual que é o tipo do microfone? Vai ter equalização depois disso tudo? E tudo isso para no final você escutar um som de bateria, que nem foi a guitarra. Então você vê que é uma cadeia complexa de decisões técnicas para você chegar em um som que vai ser um dos elementos dentro de uma canção. E a maioria das pessoas no final vai escutar aquilo como um todo. Então é muito louco. Essa exposição do Vic Muniz me ajudou a perceber que arte é isso aí mesmo. Ela tem que ser uma coisa que você entende de primeira, que você olha e diz assim, ah, que bonito. E aí é só se você olhar com um pouquinho mais de profundidade que você entende a complexidade do que está acontecendo ali. Esse vídeo aqui, você vai assistir ele e depois nunca mais vai assistir ele de novo. Então, eu mereço um joinha, não mereço? Faz aquele procedimento para agradar o algoritmo, né? Para ajudar esse que vos fala, tá bom? Muito obrigado para quem ficou aí até agora e até o próximo vídeo, como sempre. Tchau!